Pô, acho que eu devia ter tocado de tema há muito tempo mesmo. Nesse caminho de discussão eu não vejo ninguém se convencendo de nada, ninguém mudando de posição em relação a nada. Pra quem tá por fora, teve um debate recentemente no Redcast entre a Ana Campagnolo e a Espectro Cinza. A Ana Campagnolo, uma antifeminista, né? Uma deputada antifeminista, tem livros bastante conhecidos sobre antifeminismo. E a Espectro Cinza é uma feminista. Não sei se tem obras publicadas, mas tem um canal aqui no YouTube em que fala sobre diversos assuntos, sobre política, etc. Tá? Eu gosto bastante de ambas, tá? Eu acho que ambas são bons expoentes, assim, dos seus meios e tal. Ambas tendem a argumentar bem também e serem bastante honestas. Tô curioso por esse debate, vamos ver como que vai ser. Então, eu defino o feminismo, pelo menos a gente entende, enquanto um movimento social que começou durante o iluminismo, sob uma política liberal. Tá, acho um ponto importante aqui, é um movimento social. Geralmente você começa uma definição por meio de um gênero, né? Ou seja, apontando a uma classe mais genérica a qual essa coisa pertence. Né? Então esse é o gênero da coisa. E aí o gênero, então, segundo o Espectro Cinza, é movimento social. Isso é importante por quê? Porque sendo o feminismo um movimento para Espectro Cinza, naturalmente você, né, pela sua própria natureza, você tem menos estabilidade com relação às teses desse movimento. Porque quando você defende uma coisa como uma ideologia, por exemplo, ou como um sistema de ideias, ou uma corrente filosófica, etc., em geral você estabelece uma série de teses essenciais, sem as quais a coisa deixa de ser feminismo, por exemplo, né? Agora, quando você define como movimento, você captura melhor a organicidade da coisa, né? Então você entende que integrar um movimento não é somente e necessariamente subscrever certas teses desse movimento, mas está fazendo parte desse movimento de forma concreta, né? Participando das manifestações, etc. Então, quando ela coloca como um movimento, a gente vai ter um problema, por um aspecto, porque é mais difícil bater num movimento do que bater num sistema de ideias, mas a gente vai ter uma coisa boa que é a transparência, né? Então ela reconhece que é um movimento, e não exatamente um sistema de ideias, ou não somente um sistema de ideias. Esse movimento, em determinado momento, ele se ramificou, ele teve um sentido rizomático, e a partir desse mesmo tronco, dessa mesma origem, inúmeras outras vertentes foram surgindo, e elas se tornaram também rivais entre si. Uma coisa que eu acho que é muito importante sempre da gente pontuar é que, para uma determinada vertente nova do feminismo surgir, as anteriores, elas não precisaram morrer. Então, muito pelo contrário. As feministas marxistas, para que elas surgissem, as feministas liberais não tiveram que morrer. Muitíssimo pelo contrário, elas continuaram convivendo, inclusive sendo opositoras umas das outras. Eu também defendo, ou pelo menos eu defino o feminismo, na verdade, eu diria que fazendo uma analogia ao Michael Oakeshott, no livro chamado On Being Conservative, em que ele diz que o conservadorismo, ele não é uma tese, ele não tem uma tábua de mandamentos em que todos os conservadores precisam seguir. Na verdade, é mais uma posição, é uma atitude. Seria, de certa forma, uma posição de ceticismo em relação às soluções racionalistas criadas pelos seres humanos, mas se fundamentando mais pelo empirismo passado através das gerações. E eu poderia dizer que o feminismo, na verdade, ele é uma atitude de se debruçar sobre problemas femininos ou das mulheres, ou problemas sobre gênero. A forma como nós desenvolvemos, como nós... Interessante, mostrou ter bastante consciência, né, da sua noção de feminismo. Uma coisa que a maioria das feministas não tem. Pelo menos as maiorias que aparecem nesses podcasts e tal. Nós tentamos interpretar determinados problemas e também buscar as soluções é totalmente diferente. A partir de determinadas vertentes, como a feminista liberal, marxista, ecofeminista, anarcocapitalista, das cristãs, das muçulmanas, enfim. E eu acho que é importante a gente pontuar de que o feminismo, enquanto um movimento só, ele não existe. E eu acho que é uma posição, eu diria até mesmo gananciosa da Ana, em querer determinar como o feminismo é, no geral, quando, na verdade, o ideal, na minha percepção, seria tentar derrubar específica tese, por exemplo, ou determinada autora, um determinado posicionamento. Bom, então a primeira correção que a gente faria nessa definição dela é dizendo, então, que o feminismo não é um movimento social, mas um conjunto de movimentos sociais. Primeiro ponto. Segundo ponto.
ela colocou como, de certa forma, problemática a postura da Ana de tentar, então, combater o feminismo, sendo ele tão heterogêneo. Entendo, de certa forma, realmente podem existir diversos movimentos debaixo de um mesmo guarda-chuva e terem, portanto, uma série de diferenças, mas para eles integrarem um grande grupo, é necessário que exista também fatores comuns entre esses vários movimentos, né? E a Ana poderia, por exemplo, se opor precisamente a esses fatores comuns. Outra opção de oposição seria a Ana se opor às vertentes de feminismo mais gritantes, mais presentes. E realmente existem certas teses feministas que são mais gritantes, são as mais populares, as mais conhecidas. E é muito natural se opor a essas teses. Dito abstratamente, não dá muito para concordar nem discordar. Tem que ver ao que ela se refere especificamente. Para tomar cuidado justamente de não cair nessa falácia do autêntico escocês, né? Então, aquela coisa de você estar sempre desmantelando o objeto da discussão para impedir justamente que se discuta alguma coisa, né? Então, alguma unidade tem que existir no feminismo, né? Não pode ser também completamente heterogêneo. Porque eu entendo que isso, na verdade, é tentar dar um passo maior que a perna, em querer dizer que o anarcapitalismo no geral não funciona, o liberalismo no sentido geral não funciona, devido a determinados posicionamentos, como, por exemplo, fazendo uma analogia, a homeopatia. Eu considero que a homeopatia não funciona, ela é ineficiente, mas ela está, de certa forma, dentro do que a gente considera como medicina. Só que não faz sentido dizer que a medicina, no geral, ela é ilegítima, ela não funciona. Homeopatia, pseudociência, não funciona, mas ainda assim não é o suficiente pra gente justificar e dizer que a medicina, no geral, é ruim. Ou seja, seria uma espécie de falácia ou de generalização apressada, quando você pega um conjunto de fenômenos limitados e você tenta generalizar ao todo, né? Então uma rest generalization, ou uma espécie de falácia da composição, né? Uma falácia da composição, ou seja, você tenta, na acepção dos modernos, né? Então você tenta, de alguma forma, predicar as coisas da parte para o todo. Então, se uma parte do feminismo tem essas propriedades, esses predicados, então necessariamente o todo do feminismo tem esses predicados. Que é o que se faz, por exemplo, quando tenta dizer que porque a homeopatia não funciona, a medicina não funciona. Então, eu gostaria de entender como a Ana entende exatamente o feminismo e por que ela considera que o feminismo ele pode ser resumido somente a partir de uma perspectiva. Beleza, vamos lá? 5 minutos, né? Bom, a definição que a Spectrum nos deu sobre conservadorismo é interessante, realmente. O workshop fala sobre isso, mas eu vou citar o Roger Scruton, que você disse que gosta, e eu gosto também. O Roger Scruton diz que o conservadorismo, na verdade, é uma consciência de que coisas valiosas, coisas importantes demoram para ser construídas, mas podem ser facilmente destruídas. É por isso que o conservador, e não estou necessariamente discordando do que a Glenda disse, mas é por isso que o conservador ele pensa, quando um movimento propõe a destruição completa de uma instituição, de um modelo ou de um conceito, ele é um movimento perigoso, porque vai trabalhar com a proposição hipotética de um futuro melhor que ele não consegue demonstrar. Uma outra diferença bem importante entre o conservador e o revolucionário, que é por isso que eu sou antifeminista, porque para mim o movimento feminista é mais um movimento revolucionário, uma definição importante é que o conservador se pauta, como a Glenda mencionou, na experiência passada, né? Na experiência, evidentemente, do que... A Ana Camporo dá uma prévia, assim, do que é a sua visão, né? De um dos componentes comuns de todas as vertentes do feminismo, que é o componente revolucionário, ao qual ela se opõe intrinsecamente. Vamos ver, de repente a Spectrum Cinza discorda que todo feminismo seja revolucionário, mas se ela concordar, você já tem aí um fator comum no feminismo que você pode criticar sim. Né, e se aplicaria de alguma forma a todos os feminismos, portanto. Que já passou, do que já funcionou, e prefere a posição mais segura de optar por resultados já comprovados. Enquanto que o revolucionário faz todas as suas proposições de mundo, de conceitos, de mudanças, de políticas públicas em um futuro hipotético, né? Então, ele se baseia na hipótese de que se houvesse igualdade plena entre homens e mulheres, coisa que nunca houve, então o mundo seria assim, seria melhor. Se nós conseguíssemos fazer tal coisa, então, coisas que não foram comprovadas até agora. Então, basicamente, o motivo pelo qual eu consigo dizer que o movimento feminista poderia ser definido com uma espinha dorsal, é o termo que eu uso no meu primeiro livro, Feminismo, Perversão e Subversão, é que todo movimento, todo espectro, ainda que seja muito grande, todo espectro político, ainda que seja muito grande, ele tem que ter uma definição essencial. Então, por exemplo, a direita e a esquerda, tem muita gente na direita no Brasil,
Mas existem, através da dialética, você consegue definir que a esquerda defende A e a direita defende B. Então, por mais que existam muitas direitas, muitas formas de pensar a direita, muitos países que pensam a direita e a esquerda, eles têm alguns elementos em comum. E um desses elementos em comum é isso. O feminismo, para mim, se baseia em propostas de políticas públicas fundamentadas em um futuro hipotético não comprovado. Por isso é um movimento revolucionário. Então, o movimento feminista, concordo com a Glenda, é um movimento político e social. Um movimento político e social revolucionário. E, portanto, é impossível ser conservador e feminista. Então, se alguém disser que é cristão e feminista, só se for um cristão não conservador. E aí a gente poderia discutir se seria uma outra briga. Pois bem, a Glenda também falou que ela se considera liberal feminista. Eu tenho um problema com esse termo que... O tempo não tá aparecendo, né, pra gente. No seguinte, o marxismo, quando surge, ele casa muito bem com o feminismo, porque o feminismo é uma proposta, de certa forma, coletivista, que pretende representar todas as mulheres. Para mim, todo movimento, para mim não, para qualquer conservador. Ok, então mais uma asseveração aí da Ana Campagnolo, que segundo ela o feminismo pretende intrinsecamente, essencialmente, representar todas as mulheres. Vamos ver se a Glenda concorda com esse ponto. Todo movimento político que pretende representar um grupo de pessoas, ele tá, de certa forma, mentindo para as pessoas, porque eu não tenho como representar todos os trabalhadores, todos os estudantes, todas as mulheres, todos os negros. Exemplo claríssimo disso é que Thomas Sowell é um anticotista, um economista que tem 40 livros publicados e é contra cotas. E o movimento negro cotista não abarca Thomas Sowell. Assim como o movimento feminista revolucionário não abarca as mulheres conservadoras. Essa afirmação de que é difícil um movimento político representar um grupo inteiro parece que é verdadeiro na maior parte dos casos concretos, mas justamente porque esses casos concretos reúnem um grupo a partir de critérios absolutamente acidentais, né? Então, por exemplo, por que o fato de eu ser negro implica que eu tenho interesses semelhantes a fulaninho que também é negro, né? Então parece uma coisa que não nos une realmente, né? O fato de ser negro não nos aproxima necessariamente dos nossos interesses. E agora, se você usar outros critérios, como por exemplo, um movimento político para representar os cristãos, aí já tem uma certa, né, parece que tem uma certa unidade de interesses ali, mais ou menos. Então, parece que é uma universalização um pouco apressada, mas eu entendi o ponto da Ana. Mas quando você fala do liberalismo e sobre os grupos se organizarem, sim, eu creio que os grupos podem se organizar. Mas eles têm que se organizar por adesão, por consciência política, e não por condição de nascimento. Por exemplo, nasci negro, nasci mulher. Não tem como um grupo político se organizar por essa vertente. Ele precisa ser organizado por adesão consciente. Afinal, intelectual, né? A política é algo que os seres humanos fazem, os bichos não. Então, é preciso que seja uma adesão consciente. Quando você fala sobre Mises, quando você fala sobre liberalismo, mais uma vez eu me lembro de uma frase do Mises, e queria até saber o que você pensa sobre isso depois. Entendo o ponto da Ana, mas, por exemplo, em momentos de escravatura, quando os negros, todos ou muitos negros eram escravos, faz sentido os negros, né? Você concordar que todos os negros, ou praticamente todos os negros, concordavam que o fim da escravidão deveria acontecer, né? Então, em certos momentos, você pode agrupar, sim, por fatores genéticos, fatores de nascença, como ser negro, ser mulher, né? Em certos casos hipotéticos, né? Então, se voluntariamente o critério escolhido em determinada época para tornar alguém escravo era a pessoa ser negra, então é natural que existe uma determinação aí que embarca todos os negros. E, portanto, se isso não é interessante para todos os negros, natural que eles se unam, né? O grupo de negros tem o mesmo interesse, que é o de acabar com a escravidão, né? Então, em casos específicos, parece assim que faz sentido você agrupar por critérios como esse, tá? E aí fica também a segunda pergunta. Você acha que o liberalismo é insuficiente, por isso precisa do feminismo? Por quê? Em 1920 ele publicou a seguinte assertiva: nós não precisamos do feminismo porque, se o feminismo é apenas a luta por oportunidades iguais em um mundo de justiça, né, direitos iguais, já existe o liberalismo, que tem plena condição, dizia o Ludwig von Mises, de conquistar, de lutar por isso. No entanto, se o feminismo, na verdade, ele é uma tentativa de mudar a natureza do ser humano e revolucionar, inverter totalmente a lógica social das instituições e criar um novo homem, critério bastante presente no pensamento revolucionário, então nós também não precisamos do feminismo, porque para isso já existe o marxismo. Então, o que o Ludwig von Mises, que era liberal e ateu, assim como você dizia, o feminismo é desnecessário, porque naquilo que ele é bom, já existe o liberalismo, e naquilo que ele é ruim, já existe o marxismo. Você falou uma coisa também bem interessante, Glenda. Eu acho que mais importante do que se assumir feminista ou não, é você ter uma postura. Entendo a argumentação do Mises, né? No sentido puramente objetivo faz sentido, talvez, mas no sentido prático não necessariamente, né? Porque no sentido prático pode ser mais eficiente você criar um movimento chamado feminista para defender esse objetivo, né?
porque você consegue, de um ponto de vista retórico, se aproximar mais do teu público-alvo, né? Traçando uma afinidade entre você e seu público-alvo, que são as mulheres. Então, a estratégia se torna mais eficiente. Então, desde um ponto de vista estratégico, eu acho que faz sentido, sim. Que alguém seja marxista e se diga feminista também. Postura feminista. Aí você classificou a postura feminista como aquela mulher que vive com liberdade, com responsabilidade, com empoderamento. Veja bem, no que eu discordo dessa sua afirmativa? Se você quiser me responder, a gente pode conversar mais um pouco sobre isso. O feminismo sequestrou virtudes e conceitos que são anteriores a eles, que são de outros movimentos, e agora diz que se uma mulher pode dirigir, é graças ao feminismo. Se uma mulher tem responsabilidade pelos seus atos, é graças ao feminismo. Se uma mulher tem liberdade, é graças ao feminismo. E você falou até sobre sufrágio, eu acho que a gente poderia depois nos gastar uma meia hora nesse assunto. Então, veja bem, o feminismo recorrentemente faz isso. Pega avanços e conquistas de outros movimentos, ou até coisas que são economicamente naturais, ou historicamente naturais, você depreende que de um avanço social virá outro, e o feminismo diz, fomos nós que conquistamos isso. Então, quando você me diz assim, por você ser empoderada, responsável pelas suas ações e livre, você é feminista, eu acho que é uma definição muito injusta, porque você tá meio que obrigando todas as mulheres a serem feministas, né, ao dizerem isso. Ou você tá dando a seguinte opção, ou você é feminista, ou você é contra a liberdade, ou você é feminista, ou você é irresponsável. E quanto à origem do feminismo como movimento revolucionário... Eu me lembro de ter visto a Glenda dizendo que quem se vale da sua própria emancipação é feminista. O que ela disse, me parece, que é mais importante você se valer desses valores e você acreditar nessas coisas do que você se dizer membro do feminismo. Então me parece que a Ana Campagnolo não representou bem aí a afirmação do espectro cinza. Mais uma vez eu quero pontuar, não só o movimento feminista se originou revolucionariamente lá no final do século XVIII, 1790, com a Mary Wollstonecraft, que era casada com William Godwin, que é um outro revolucionário, iluminista revolucionário, não só se originou, como permaneceu, né? Então, quanto mais o tempo passa, mais revolucionário o movimento feminista se torna e não menos. Bom ponto aqui da Ana Campagnolo. Ela esquiva da falácia genética, porque ela diz que não é somente na origem do feminismo que há esse componente revolucionário, mas até hoje há esse componente. E, segundo ela, cada vez mais e não cada vez menos. Interessante. Eu tenho um pouco dessa percepção também, para ser sincero. Me parece que é o caso. Na verdade, toda a postura da Espectro Cinza me parece bastante revolucionária. As vestes dela, a forma como ela se comporta, né, o tipo de coisa que ela defende, tudo isso me parece bem revolucionário dentro de uma... Né, se você comparar com uma perspectiva conservadora, não me parece que ela está conservando o modo de comportamento feminino tradicional, né? Ela me parece bastante revolucionária mesmo nesse aspecto. Mary Wollstonecraft, ela usou a defesa dela pela promoção dos direitos das mulheres, pela emancipação, pelo direito ao sufrágio e também ao acesso à educação como a base cristã. Porque a Mary, ela era não somente uma cristã, mas uma puritana no auge do puritanismo inglês. E esse foi um período de extremo tabu sexual. E a base de justificativa da Mary era de que, ao longo dos dias, a beleza da mulher se empalideceria, haveria uma monotonia dentro do casamento e, portanto, isso promoveria o adultério dentro dessa união. E se as mulheres tivessem acesso à emancipação, a uma educação de qualidade, tanto quanto a educação dos homens, isso faria com que houvesse uma amizade entre o homem e a mulher, essa mulher se tornaria muito mais interessante intelectualmente para esse homem, fortalecendo a relação deles e, portanto, o casamento e reduzindo as chances de adultério. Porque ela era uma puritana e ela estava defendendo isso justamente para fortalecer a união de ambos. E ela era... Não sabia deste fato da Mary Wollstonecraft. Interessante, realmente não sabia disso, né? Mas agora eu acho que até mesmo essa afirmação da Mary Wollstonecraft, ela ignora uma coisa importante da natureza feminina, que é o seguinte, e da masculina também, né? Que é o seguinte, o homem, ele não necessariamente, não é o aspecto central para ele, a mulher ser intelectualizada e ser inteligente, ele poder conversar de metafísica com a mulher, né? Então, não me parece ser isso que conservaria a relação e evitaria adultério, né? Eu acho uma proposta meio esquisita, né? No caso, o que fundamenta a proposta dela de emancipação me parece ser uma premissa falsa. Era totalmente contra esse status daquelas mulheres burguesas da época de serem imprestáveis, inúteis e terem uma educação muitíssimo abaixo da educação masculina. Inclusive, isso aconteceu também durante o período da nobreza, tá, gente? Assim, era um nível de distinção de educação entre homens e mulheres que era absurdo, tá? Enquanto as moças, elas aprendiam etiqueta, abordar, costurar, ou cozinhar, cuidar dos filhos, e no máximo um pouco de alfabetismo, e também música, ou tocar algum instrumento musical, os meninos aprendiam filosofia, aritmética, latim,
francês, oratória, gramática, enfim, eram inúmeras outras matérias, inclusive até mesmo astronomia, em comparação com as moças. Então, basicamente, essas moças elas eram criadas para serem bibelôs, imprestáveis, inúteis e estúpidas. Eis aqui o componente revolucionário do pensamento do espectro cinza, né? Eis aqui o componente revolucionário. Tem uma mulher que fica em casa o dia inteiro, que cria os seus filhos, que amamenta, que cuida da alimentação do seu marido, da sua família, né? Uma mulher que se ocupa de atividades domésticas, é uma mulher imprestável e inútil. Bom, esse é o componente evolucionário do seu pensamento, Glenda. Sempre que eu reajo a algum debate de espectro cinza, eu falo o nome dela errado. Deixa eu ver aqui se é Glenda. Acho que é Glenda, né? Bom, eu acho que é Glenda, vou chamar de Glenda. Se estiver errado, me perdoe. Então esse é o componente evolucionário do seu pensamento, né? E é precisamente nesse ponto que a Ana Campanella vai bater. Que é uma das atividades mais altas de uma perspectiva cristã que a mulher faz. E Mary, evidentemente, ela veio para demonstrar que não, isso é simplesmente injusto, e ela trouxe essa defesa através de uma base, de um fundamento profundamente cristão. Profundamente cristão é complicado. Afirmação de quem não conhece o cristianismo. Desculpa aí. Foi muita coisa. Posso continuar aqui? Pode. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Você falou assim, nós não devemos definir o que é ser conservador, o que é ser revolucionário. Ou talvez a gente tente definir isso, mas as pessoas vão fazer outras coisas. As pessoas vão ser incoerentes. Mas é que, bom, nós temos que entender que os conceitos, a verdade, ela existe e os conceitos existem. As pessoas estão algumas mais próximas e outras mais longe dessa verdade ou desse conceito. E as pessoas também têm o direito de ser incoerente. Por quê? Para ser coerente é preciso refinar o seu pensamento a respeito de algo. Então, por exemplo, é possível que exista alguém hoje que é ambientalista e conservador. Nos termos do ambientalismo conservador, do ambientalismo hoje, é incompatível ser ambientalista e conservador. Desculpa lhe dizer isso, mas então se você está sendo assim, você precisa readequar. Ou você não entende direito o conservadorismo, ou você não entende direito o que a pauta ambientalista pressupõe hoje, nos dias de hoje. Você ter falado sobre isso é muito interessante. Pois é, né? Tem uma certa homonímia aí, né? Os dois são ambientalistas. Aquela versão conservadora do ambientalismo, a versão mais progressista do ambientalismo. Ambos são ambientalistas, então é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, né? São coisas bem diferentes. Você falou sobre casamento gay e ambientalismo. Veja bem, o conservadorismo é um comportamento em relação aos temas e não a negação de um tema. Então, discutir ou não se o casamento gay é possível materialmente ou não, discutir o casamento gay não torna ninguém conservador ou não, mas é a resposta que se dá a essa discussão. Então, realmente, quando você vai falar, por exemplo, sobre meio ambiente, o que faz um ambientalista hoje ser um revolucionário é justamente a possibilidade de nós dizermos: existe uma espinha dorsal para o pensamento revolucionário e existe uma espinha dorsal para o pensamento conservador. Sobre o ambientalismo, é possível ter uma posição conservadora e é possível ter uma posição revolucionária. Exemplo: a posição revolucionária pretende alterar os conceitos que a humanidade sempre teve a respeito dos graus de importância sobre o meio ambiente, os animais, a fauna e a flora em relação ao ser humano. Então, um revolucionário ambientalista hoje entende que o ser humano é só uma partícula infinitesimal num universo gigantesco e ele não é nada mais do que um animal dentro desse sistema e, portanto, a árvore... Mal que tem que afetar o quanto possível o resto do meio ambiente, né? O resto do universo e se reduzir à sua própria insignificância. Pois é uma coisa bem diferente do que o cristão enxerga. Tanto os direitos quanto o ser humano. Então, isso é um ambientalista revolucionário. O revolucionário, o conservador que pretende proteger o meio ambiente, ele também existe, mas ele vai ter uma forma de atuar no meio ambiente que pressupõe a experiência, o que a experiência nos disse que funciona, né? Então a experiência nos diz, por exemplo, que quando nós começamos a comercializar galinhas, nos alimentar com as galinhas, apareceram mais galinhas no mundo, porque nem sempre se comeu galinha, né? Então, a partir do momento em que o ser humano começou a usar a galinha como alimento, a galinha não diminuiu, aumentou, tem mais galinhas agora. Então, o conservador, ele estuda, sim, a pauta do meio ambiente, só que sobre um viés conservador e o revolucionário sobre outro viés. Agora, você me dizer que existe um conservador que defende o casamento gay é absolutamente problemático, porque é essencialmente revolucionário você alterar o conceito das palavras, ou dar às coisas uma falsa natureza. Então, o que sempre foi considerado família, o que sempre foi considerado casamento, ou seja, família natural, ou casamento natural, para um conservador conceder que é materialmente possível um par de homossexuais ter este tipo de casamento, esse conservador vai ter que negociar os termos tradicionais e naturais do que se entende por família e por casamento, ou seja, imediatamente ele se torna revolucionário, porque ele nega todos os conceitos milenares que nós temos a respeito, tanto do casamento quanto da família. Então, eu acho sim, Glenda, que nós precisamos... Pra ser honesto, eu acho muito inútil esse tipo de discussão de se uma coisa, uma medida, uma proposta, ela é conservadora ou progressista, né? Porque aquele velho assunto que eu já trouxe aqui outras vezes, que é o seguinte:
Todo mundo que é inteligente quer conservar algumas coisas e quer progredir em outras. Então, a gente está sempre dentro dessa dualidade, em algum espaço no meio termo. A gente nunca pode ser um dos extremos absolutos, né? Então, essa discussão ela tende a ser pouco produtiva, né? Então, como se você se baseasse, como se o critério da verdade fosse a conservação. O quanto do seu modelo que você está propondo conserva. Se ele conservar mais, ele é melhor. Não faz sentido essa premissa, obviamente. Algumas coisas devem progredir, mas devem progredir justamente fundadas naquilo que nós já sabemos que funciona. Naquilo que nós já sabemos que é bom. Agora, dentro desse contexto específico de discussão, eu entendo esse debate. Por quê? Porque a Espectro Cinza está defendendo a tese de que um feminista, né, de que existe um feminismo conservador, que isso é possível, e a Ana Campanello quer provar que isso não é possível. Que existe um conceito de liberal perfeito. Existe um conceito de conservador perfeito, ainda que nenhum de nós, nem você, nem eu, nem ninguém que está nos assistindo, consiga se encaixar perfeitamente nesse conceito. Eu ainda insisto que eu gostaria que você respondesse depois, em algum momento, o que você acha dessa impressão do Mises, dessa citação que eu falei do Ludwig. Eu acabei esquecendo, depois eu respondo. Eu imaginei. Então, o que você acha? O Ludwig von Mises estava errado em dizer que a parte boa do feminismo é o liberalismo e a parte ruim é o marxismo? Porque o marxismo já realmente pressupõe tudo isso que você citou. Você citou aqui, ó, o cancelamento, o comportamento anticientífico, intolerante do movimento feminista, que eu sei que você gosta muito do Steven Pinker. Ele tem Tábula Rasa e o Novo Iluminismo justamente para criticar esse comportamento. Eu sei que você gosta, eu também li os livros e acho que a gente concorda sobre esses excelentes livros que a gente leu. Então, eles falam justamente sobre isso. Então, onde que o feminismo se assemelha ao marxismo? Onde ele é pró-cancelamento, onde ele é anticientífico. E onde que ele se assemelha ao liberalismo, onde ele é bom. E onde ele é bom, eu acho realmente que ele é descartável porque o liberalismo já faz isso. Eu tô praticamente defendendo o liberalismo aqui, pai, me perdoa. Pai, eu só tô aqui a termos, eu juro que eu não sou liberal. Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Eu ainda tenho tempo? Bem. Tá, então sobre a Mary Wollstonecraft, você falou que a Mary Wollstonecraft era cristã, né? Bom, ela apresenta superficialmente conceitos cristãos que eram comuns à sua época. Lembrando que quando a Mary Wollstonecraft escreveu esse livro, ela era virgem e bastante iludida com relação ao poder da razão. Você leu esse livro e você viu ali, acho que você concorda comigo, que ela deposita uma confiança muito grande na razão e na educação, concorda? Uhum. Ela diz o seguinte: se nós educarmos as mulheres, se as mulheres se tornarem mais racionais, se a humanidade se tornar mais racional, se a revolução iluminista, se a revolução... Ela não fala isso nesses termos, mas eu tô ampliando, né? Se a revolução científica, se a revolução iluminista vencer, se a razão vencer, nós seremos mais morais, mais éticos. Mas ela não era necessariamente uma cristã, embora também dê pra dizer que ela era uma ateia, porque é um movimento de transição ali, não existia esse ateísmo militante que a gente tem hoje. Mas olha só, a partir do momento em que ela começa a viver, a entrar em contato com a sociedade inglesa, com a sociedade revolucionária francesa, ela se torna assim uma revolucionária compartilhando das ideias do William Godwin, que é o primeiro cara a dizer que a monogamia tem que acabar. Veja, é impossível que ela sustentasse esse cristianismo por longo tempo. Outro ponto específico interessante que eu gostaria que você comentasse aqui é que a própria... Interessante, Ana Campanello deu uma resposta aqui muito eficiente, hein? Muito eficiente. É difícil para Espectro Cinza nessa altura contornar essas objeções. E eu reitero aqui, eu não estou dizendo que o movimento feminista ele é resumido ou reduzido somente por uma perspectiva e uma única via, em que todas são necessariamente revolucionárias. Eu mesma sou uma antirrevolucionária. Outras vertentes, elas não precisaram morrer para que outras surgissem. Ainda existem feministas não revolucionárias, como é o meu caso, como é o caso da Ava, do PSDB, que é evangélica contra o aborto. E também que a Phyllis, ela chegou a dizer que o estupro, o assédio sexual, ele seria um problema somente para mulheres que não eram virtuosas, exceto alguns casos raros. Só que quando a Espectro Cinza traz esses casos, como por exemplo, não sei quem fulana é uma feminista evangélica contra o aborto. Eu entendo que talvez seja possível você ser uma feminista contra o aborto, mas ela precisa entender que a maioria das feministas é a favor do aborto. E que é muito natural que se associe o ser favorável ao aborto ao feminismo. E que é muito natural, portanto, que as pessoas que são contra o aborto sejam contra o feminismo. Mas eu defendo uma vertente de feminismo específica. Tudo bem. Mas é uma vertente que não é majoritária. Você precisa entender que, de fato, o que representa o todo do feminismo é muito mais, propriamente, a defesa do aborto, né? Do direito ao aborto. Então, sei lá, é como se eu quisesse fundar aqui uma vertente de lógica muito específica, né, numa linhagem muito minoritária, eu achasse ruim que as pessoas me julgassem como lógico a partir do que a maior parte dos lógicos são, e não segundo o que eu como lógico sou. Né? É natural que essa seja a primeira reação, né, porque você está usando um nome, né, e um nome que no seu sentido léxico, no seu sentido corrente, ele costuma ter uma conotação específica, e eu quero usar esse mesmo nome segundo uma outra conotação. Mas essa conotação ainda não é a predominante. Então é natural que as pessoas tenham essa resistência. E aí, se você quer defender uma versão de feminismo
que é diferente desse feminismo majoritário, você precisa entender que é uma construção que leva tempo até você chegar lá. Não é absurdo que as pessoas, sempre que você diga que você é feminista, achem que você é outra coisa que não o que a maioria das feministas são. Eu acho que é muito este o papel da Ana Campagnolo, né? Contrariar pelo menos esse feminismo predominante. E aí, nesses casos, eu fico me perguntando, será que eu posso reduzir e explicar o conservadorismo por essa perspectiva de que, através dos frutos maus do conservadorismo, ele faz sentido? Eu acho que isso não é justo em relação às teses conservadoras, em relação aos escritores conservadores. Depende. Se a maioria dos conservadores defenderem essas teses más, você pode julgar o conservadorismo como um todo, né, de forma genérica dessa maneira. É natural que a gente use generalizações para falar das coisas, né? É muito natural. A gente precisa de nome, a gente precisa de palavras para poder designar as realidades, né? E se não existe ou nós não conhecemos uma palavra para designar o conservadorismo que defende teses más, a gente vai chamar só de conservadorismo, se a maior parte dos conservadores, defenderem essa tese. Porém, eu reitero que não significa que outros movimentos não poderiam ter desenvolvido acerca disso, mas fatalmente foram as feministas que realmente se debruçaram sobre esses assuntos a respeito da relativização. Outro momento sobre essa questão da defesa legítima da honra. Esse ponto do Spectrum eu entendi bastante, assim, tá enfatizando bem esse aí, e realmente é uma confusão que as pessoas fazem, né? A ideia não é que certas coisas que o feminismo fez, somente ele poderia ter feito, né? Você poderia de forma coerente ter feito essas mesmas coisas. Por exemplo, defendendo só o cristianismo, sem ser feminista. A Spectrum está concordando com isso, me parece. Me parece não, ela está concordando com isso. O que ela está dizendo aqui, no entanto, factualmente foi o feminismo que fez essas coisas. E, portanto, a gente tem que reconhecer o valor no feminismo, pelo menos quando ele fez essas coisas, né? De fato, eu concordo com esse ponto, acho que deve ser reconhecido mesmo. E talvez a Ana Campagnolo tenha uma certa resistência para fazer esse reconhecimento, né? Só que eu também entendo que é o seguinte, para um cristão, de forma geral, o feminismo ele tem tanta coisa repugnante que você ficar reconhecendo as poucas coisas positivas que ele trouxe parece, sei lá, que nem você pegar o nazi, não vou falar a palavra completa para não dar problema, e você ficar vendo as qualidades do nazi, entendeu? Tipo assim, quais foram as coisas boas? Devemos reconhecer as coisas boas e as coisas más que as pessoas fazem. Então, o pessoal vai chiar aí, dizendo que eu tô comparando o feminismo com o nazi. Mas, ok, é um exemplo um pouco exagerado. Mas isso que eu quero dizer. Então, quando uma coisa ela é tão má, no geral, da perspectiva cristã, não tem por que muito você ficar se detendo nos detalhes das coisas boas. Eu acho que é mais ou menos essa a perspectiva. Isso do passado, que apoiaram determinadas mulheres e foram e assassinaram determinadas pessoas com esse mesmo tipo de justificativa. Sinto muito, eu sou contra. E, evidentemente, da mesma forma que o conservadorismo, ele se atualiza e ele se adapta ao longo das décadas, a mesma coisa acontece com o feminismo. Existem inúmeras teses de feministas que eu discordo, existem outras que eu concordo, existem atitudes de feministas que eu concordo e outras eu discordo. Outra coisa que eu acho que é muito importante, que a Ana trouxe. Certo, o feminismo se adapta, mas eu acho que a Espectro Cinza ela fica muito, às vezes, nessas abstrações. Não, porque o movimento ele pode se adaptar, ele pode mudar com o tempo, tá ok, mas concretamente é isso que aconteceu? Porque o que a Ana Campagnolo tá defendendo, e que parece ser realmente o mais intuitivo para o senso comum, é que, na verdade, o feminismo ele só se radicalizou com o tempo. Se tornou mais revolucionário. Então parece que a Espectro Cinza aqui ela tá batendo na tese da falácia genética como se a Ana Campagnolo estivesse defendendo que o feminismo é revolucionário, analisando somente a origem do feminismo. Mas não, ela tá justamente mostrando como até hoje o feminismo é muito revolucionário. Essa é a tese da Campagnolo, né? E é nessa tese que a Espectro Cinza precisa bater. E aí, de novo, entra a importância de você decidir o tipo de debate em questão. Porque se esse é um argumento que ela tá fazendo para convencer a Campagnolo, é um péssimo argumento. O ruim, eu sempre disse que o divórcio era ruim. O fato de, olha, veja bem, em que momento a Mary Wollstonecraft ajustou a experiência pessoal dela, que comprovou que a tese dela falhava, em que momento ela ajustou isso teoricamente? Porque a Mary Wollstonecraft nos diz o seguinte. Esse ponto é bem delicado. A gente tem aí o problema da incoerência circunstancial ou da contradição prática. Eu acho o nome contradição prática mais acertado, mais preciso, mais bonito, etc. A contradição prática, né? O que é uma contradição prática? O que é uma contradição prática? Tá? Uma contradição prática é quando uma proposição que é defendida, proposição A, ela simultaneamente acompanha um comportamento
não há, né? Ou seja, o que você faz não está correspondendo ao que você fala. É aquele famoso exemplo do pai que fuma e fala para os seus filhos não fumarem, tá? Fala que fumar é errado. Então a questão que está em jogo aqui é: contradições práticas podem acontecer ou não? Se não podem acontecer, qual que é a consequência dela acontecer, né? Se alguém faz uma contradição prática, isso refuta a proposição que ela defende, a proposição teórica que ela defende, ou refuta, sei lá, o comportamento que ela tem? Não necessariamente, tá? Isso aqui é bem importante. Muitas pessoas pensam, me parece que as duas concordam nesse ponto, mas em outros debates de feministas você vê essa questão. As pessoas pensam muitas vezes que se alguém cai numa contradição prática, ela já está contrariando a sua própria tese. E na verdade não. Isso não é verdade a partir do momento em que você pode defender proposições morais, por exemplo, né, proposições sobre um estado ideal de coisas que são tão distantes da realidade, né, tão difíceis de serem alcançados, que dificilmente você vai conseguir adequar o seu comportamento a isso. Então dizer que necessariamente uma contradição prática refuta a proposição pensada e defendida é ignorar o fato de coisas que podem ser defendidas que são inalcançáveis ou dificilmente alcançáveis por nós. Como o exemplo que a própria Ana trouxe, que é o cristianismo. No cristianismo você defende que nós devemos ser santos. E é difícil ou impossível ser santo. Né? Para alguns protestantes é impossível. Para o católico é difícil, mas não impossível. Tá? Então, é uma realidade realmente muito elevada e muito difícil de ser alcançada. Mas isso significa que deixa de ser desejável buscá-la? Né? Então, essa ideia de que a contradição prática sempre invalida a afirmação é uma tese que ignora a possibilidade de ideais elevados. Se você tem um ideal elevado, o mais provável é que você não consiga atingi-lo mesmo. Você só consegue ser perfeitamente coerente na prática se os seus ideais forem baixos, se os seus ideais forem muito inferiores, tá? Então, sim, é possível existirem contradições práticas. Agora, existem ocasiões em que a contradição prática ela pode realmente refutar, né, uma certa tese, ou então demonstrar relativamente que a tese é falsa. Por exemplo, você pode defender uma versão utópica de sociedade e essa sociedade nunca ser alcançada e você nem viver em conformidade com esse seu ideal utópico. Isso às vezes pode denotar que na verdade você tem um ideal que é inerentemente impossível. E se você tem um ideal que é inerentemente impossível, isso pode ser um problema. Por exemplo, de uma perspectiva cristã, isso não seria um problema. Ainda que a santidade fosse impossível, não me parece que seria exatamente um problema você defender a santidade, porque existe uma diferença quantitativa, gradativa, entre o não santo e o santo. Né? Ou seja, talvez você não consiga atingir a santidade perfeita, segundo certas versões de protestantismo, mas o quanto mais próximo você tiver disso, melhor, naturalmente. Agora, se você defende univocamente uma forma de sociedade e todas as outras são ruins, e essa sociedade é inalcançável, é utópica, aí você tem uma contradição prática que é claramente problemática. Ou então, por exemplo, aplicando aqui mais uma vez a questão do feminismo, você defende a igualdade biológica e natural dos sexos. Na prática, você é uma mulher que, sei lá, gosta de lavar louça, gosta de cuidar dos filhos, etc. Isso pode ser uma grande contraprova à sua tese, porque pode demonstrar precisamente que a sua natureza é diferente da natureza masculina. Então, nesse caso, você defende uma igualdade de sexos, mas o seu comportamento indica que a natureza sua é diferente da natureza masculina. E, portanto, você tem um problema. Então a questão que a presença de uma contradição prática, ela por si mesma não é suficiente para refutar uma afirmação. Ela, no entanto, exige uma análise, um exame mais minucioso, um exame lógico, inclusive, para você avaliar se nesse caso nós temos uma contradição prática significativa, problemática ou não. E aí você tem que analisar caso a caso.
Eu citei casos aqui em que uma contradição prática pode ser problemática. Em outros casos, não são problemáticos. Tá? Então é necessário aqui não ser simplório na argumentação e analisar o caso efetivamente. Então, não importa se algumas feministas apoiaram o voto ou não, se algumas feministas apoiaram a defesa da honra ou não. Simplesmente, se essas mulheres defenderam determinadas teses que hoje nós consideramos absurdo, tudo bem, elas estavam erradas. Mas o feminismo em si não vai estar errado por esses motivos. E eu não estou dizendo que ele está certo. Eu estou dizendo que ele não está errado por esses motivos. Bom, Pois bem. vamos lá. Continuar? Pode continuar. Quando a Glenda achar que tem que trocar de tema, ela fala. Bom, achei excelente que você disse que não tem compromisso com a ideologia, porque isso é ser conservador. Pô, acho que eu devia ter tocado de tema há muito tempo mesmo. Nesse caminho de discussão eu não vejo ninguém se convencendo de nada, ninguém mudando de posição em relação a nada. Me parece que o que a Glenda tá tentando fazer é justamente o que ela disse lá no começo, né? Por isso que ela tá indo por esses tópicos, que eu não acho tão importantes, não acho central. Ela queria combater o modo antifeminista da Ana Campagnolo. E como que ela tá fazendo isso? Ela tá tentando mostrar a forma de antifeminismo da Ana Campagnolo é muito parcial. Ela rejeita vertentes específicas do feminismo e não o feminismo como um todo. E ela quer provar isso mostrando coisas boas que o feminismo trouxe, embora tenha trazido coisas más também. Mas ela compara todo o tempo com o conservadorismo, diz que também o conservadorismo teve frutos negativos em certas épocas, etc. Mas essa argumentação ainda ignora o ponto central que eu já trouxe, que é a posição majoritária feminista é aversa, né, é contrária às coisas que a Ana Campagnolo acredita e defende. Então, se a gente entende justamente o feminismo como um movimento social e não como um sistema de ideias, e um movimento social você entende pelas atitudes concretas que ele faz, e a maioria das atitudes concretas que esse movimento social faz são negativas na perspectiva, na cosmovisão da Ana Campagnolo, então é muito natural que ela seja antifeminista. Ela seja contra o todo do movimento. Ah, porque o nazi foi bom para a economia da Alemanha. Então você não pode dizer que você é anti-nazi, porque tem uma coisa boa que o nazi fez. Não faz sentido esse argumento, né? É óbvio. Ela não entende que a espinha dorsal, como ela fala, do feminismo tá repleta de teses ruins e más e falsas, né? Então me parece que o projeto do Espectro Cinza, a forma que ela escolheu para tentar refutar o antifeminismo da Ana Campagnolo é muito ruim, muito fraco.